Olá, tudo bem? Então, tô começando aqui uma live meio atrasada, mas agora consegui. E o título dessa live é Histórias que Inspiram, né? Então, há muitas histórias lindas, muitas histórias de superação, de fé, mas a maior história de todas é onde Deus entregou seu único filho para morrer em nosso favor. Está lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, toda a história da humanidade inteira procede da cruz, inicia-se em Jesus. E Deus nos fez seres únicos. Então, cada um de nós tem um DNA, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, batimento emocional, que dispara quando nós quando tem algo que nos impulsiona para aquilo. E o ser humano, ele tem o vazio, que é do exato tamanho de Deus. E muitas vezes nós tentamos preencher com tantas coisas. Nós vamos tentar preencher com dinheiro, com bens, com pessoas, mas não vai preencher. Porque é do exato tamanho de Deus, do amor de Deus. E muitas vezes a gente se frustra, porque se o nosso coração estiver em coisas, em pessoas, nós vamos ser frustradas. Tudo procede do nosso coração. Nosso coração é a fonte de todos os estímulos que nos impulsiona. Nosso coração, ele procede as nossas inspirações, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas esperanças procedem do nosso coração. E a própria palavra de Deus diz: assim como a Bíblia, como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, o seu coração, ele determina quem você verdadeiramente é. Não o que as pessoas pensam ou que as circunstâncias forçam você a ser. Não, o seu coração determina verdadeiramente quem você é. E o Criador, ele criou cada um de nós único. E nós precisamos ser o protagonista da nossa história. Tem uma frase que fala de Augusto Cury, que diz assim: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. E é isso que nós precisamos fazer. Nós somos corpo, alma e espírito, mas nós precisamos andar com os três na mesma medida, cuidando dos três. E muitas vezes na minha caminhada, eu aceitei a Jesus muito bem cedo. Eu tinha 10 anos quando aceitei a Jesus na minha vida. E isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença na minha caminhada, para me chegar até aqui hoje. Eu posso dizer para vocês que hoje eu encontrei realmente o propósito. Porque tudo começa em Deus. Tudo começa no nosso Criador. Sem Ele, nós não conseguimos chegar no propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, eu convido você hoje a realmente analisando o teu coração. O que tem saído do teu coração? Porque é do nosso coração que vem as fontes da vida, aonde tudo começa. E se nós estamos com o nosso coração cheio da presença daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, aí sim, nós vamos transbordar na vida do próximo. Nós vamos ser curadas para curar. E hoje também eu posso dizer que eu sou grata a Deus e a pastora Ângela Cirino, que através do Instituto Fazendo a Diferença, ela conseguiu realmente passar todo o conhecimento de ciência e fé. E através disso, eu consegui realmente entender
o porquê de eu fazer muitas coisas em que eu não admitia. Eu falava, meu Deus, mas há tanto tempo eu já sirvo a Deus e por que que eu tenho essas atitudes? Por que que eu sou assim, meu Deus? Muitas vezes eu orava pedindo a Deus para transformar algumas atitudes minhas, mas somente quando eu realmente consegui ter o autoconhecimento, que é através da psicanálise, através do autoconhecimento, abrir um leque na minha vida, para mim conseguir me entender o porquê que eu fazia muitas coisas sem saber o porquê eu estava fazendo. Deus, Ele quer uma vida plena pra gente. Ele projetou uma vida com propósitos, com plenitude, mas nós precisamos ter a responsabilidade de ser autor da nossa história. Então, eu quero chamar a minha amiga Cris, a Cris Brando. Eu acompanhei um pouquinho do processo dela, mas eu quero chamar ela para ela contar para vocês. Então, a Hortência que tá aí, Deus abençoe a Hortência, a Deise, Deus abençoe a cada um que tá entrando aí, tá bom? Eu vou chamar a Cris, ela tem uma história que realmente inspira, que Deus realmente transformou a vida dela. Eu que conheci ela lá atrás, hoje eu olho para a vida dela e falo, meu Deus, como Deus faz milagre realmente na vida das pessoas, na vida daquela pessoa que se coloca, realmente se coloca diante de Deus e está totalmente acessível para Deus transformar. Porque, como diz, uma vida espiritual não resolve problemas emocionais. Então, é a nossa autorresponsabilidade. Nós precisamos nos posicionar e dizer, Deus, eu quero ser curada, mas você ir procurar ajuda. Assim como há um médico, também há a psicanálise, a terapia para você procurar, para você se entender, para você realmente entender o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente, agir da forma que age. Então, a todo mundo que está entrando aí, muito obrigado, Deus abençoe a cada um. E eu quero falar para vocês também, se você tem uma história que realmente inspira, como cada um de nós, você pode dizer, não, mas a minha história, ela é tão simples, a minha história é tão... Mas Deus pode tocar em outras vidas através da tua história, tá bom? Então, eu vou chamar a Cris aqui. Cris, conseguiu entrar? Só um momento, pessoal. Estou tentando aqui falar com a Cris. Ah, ela entrou. Eu tô te vendo. Cadê você? Cadê Você eu? não tá, Quero ver. você não tá conseguindo me ver? Eu tô te... Ah, Cris, Tá agora. tudo bem, amiga? Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu beber água. Graças a Deus, tudo bem. Que bom. Então, Cris, você quer se apresentar para quem tá aí na live ao vivo? Sim. Pode se apresentar. Eu me chamo Ana Cristina, mais conhecida como Cris. Em 2007, eu tive uma trombose venosa cerebral. Leiga no assunto, eu não procurei saber realmente o que se tratava. E comecei a ir em vários médicos, mas nada tirava da minha mente que eu estava com um tumor maligno. Mesmo
que toda a medicina dizia ao contrário, a minha mente trabalhava ao contrário da medicina. E, e eu entrei em uma profunda depressão. Uma depressão que me trouxe sérias consequências. Fui para cima da cama, a depressão já veio o síndrome do pânico e borderline, veio também a bipolaridade. Então, eu permiti uma série de coisas sobre a minha vida por falta de conhecimento e falta de procurar saber a verdade do que era uma trombose cerebral. Não aceitando ajuda de ninguém, mesmo que a medicina tentou me ajudar de várias formas, eu não aceitava. Mesmo que familiares tentaram me ajudar, eu recusei também a ajuda. Amigos também tentaram me ajudar, mas a minha mente não permitia a ajuda de ninguém. E com isso se passaram 12 anos. Foi em 2007 até em 2022 eu frequentei todo este transtorno na minha vida, trazendo grandes consequências. Tentei 4 suicídios, 2 por medicação e os outros 2 por arma branca, né? Feri muito os meus filhos, familiares com essa situação, mas Deus estava comigo o tempo todo. Foi onde eu vi que, em momento algum, o Senhor nunca me deixou só. Nessa última tentativa que eu tive que eu tentei o suicídio, realmente não era para mim estar aqui contando essa história, porque foi muito feio, muito violento o que aconteceu. Mas foi onde eu vi realmente Deus tem um plano e um projeto na minha vida e é muito grande o que Ele tem para mim. E eu tomei uma decisão. Foi onde eu tomei uma decisão de você quer viver ou você quer morrer? E eu decidi, quero viver. Não foi fácil tomar essa decisão, não foi fácil o início de, de todo o processo que eu iniciei. Ele foi bem dolorido, porque eu tinha que também comer o fruto que eu havia plantado. Por mais que o fruto que eu tinha plantado, eu estava doente, mas a gente ainda tem que comer um pouquinho daquele fruto lá, para que a gente olhe para trás e não cometa os mesmos erros, né? Para não fazer aquele mesmo plantio e cometer aquele mesmo erro, né? Até hoje eu ainda pago um preço alto por tudo que aconteceu, mas mesmo assim, em tudo eu glorifico a Deus, porque eu sei que Ele está ao meu lado o tempo todo. Sempre está do meu lado o tempo todo. Cris, e como que era quando você entrou em depressão? A sua vida espiritual, você já havia aceitado Jesus? Sim, eu morava em Campinas, eu já havia aceitado Jesus, eu era diaconisa em Campinas, né, na Quadrangular, né? Foram esses pastores, esses irmãos em Cristo, né, que me ajudaram bastante, porque eu morava longe da minha família, que tentaram me ajudar de todas as formas, tanto física como espiritual. Mas mesmo assim, eu recusei a ajuda deles. Não em palavras, mas me afastando deles. Porque eu achava que eles não tinham conhecimento do que eu estava passando. Então, eles não poderiam falar nada a respeito, porque eles não sabiam o que eu passava. Porque eram dores de cabeças terríveis e muitas pontadas. Então,
eu falava, eles não sabem o que eu passo. Então, eles não têm o direito de querer me ajudar se eles não sabem o que eu passo. Entendi. Então, e você se fechava, então, você não queria a ajuda das pessoas. Sim, eu me tranquei completamente. Me tranquei de uma forma que o mundo era só meu. Eu me tranquei naquele mundo que só cabia eu e só entrava eu. Ninguém mais entrava naquele mundinho que eu criei para mim. Eu me tranquei completamente. E tinha a questão de falar também, porque, né, hoje em dia tá mais falado sobre a depressão, né? Mas antigamente ninguém falava sobre a depressão, principalmente, né, na igreja. Então, e já tinha aquela questão, né? Ah, é falta de Deus a depressão, né? Você ouvia alguma coisa assim? Eu ouvia também no meu trabalho, as outras promotoras às vezes comentavam, a gente saía para tomar um café, algo assim, e elas diziam, a promotora de uma outra, né, concorrência falava, tá com depressão. Eu nunca cheguei a questionar a depressão, né? Mas em minha mente ficava assim: será que não é falta de ocupar a mente? Será que depressão não é algo que ela precisa fazer para ocupar a mente dela? Porque eu não tenho tempo para isso. Eu achava assim, né? Minha vida é tão corrida que eu não tenho tempo para depressão. Então, às vezes longe delas, né? Eu falava assim, eu acho que a depressão passa por mim, até corre de mim, porque é mais perigoso eu pegar a depressão do que a depressão me pegar. De tão leiga que eu era em relação a tudo isso, né? Entendi. Então, foi um momento assim que você se fechou e você não conversava com ninguém, não chegou a fazer terapia, nada. Não. Me indicaram para fazer a terapia. Mais uma vez eu me recusei, porque eu dizia, eu cheguei a dizer para a psicóloga: como você pode me ajudar se tu não me conhece? Tu não conhece a minha história. Como você vai me ajudar? Você não me conhece. Então eu era rude, bem rude com as pessoas, bem agressiva com as pessoas, né? E eu falava, e ela falava, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu falei, mas você não conhece a minha história, tu não pode me ajudar, tu não conhece a minha história. Tu jamais vai poder me ajudar. E nesse processo, Cris, foi quanto tempo que você ficou nesse processo da depressão? 12 anos. 12 anos. Eu comecei, no início, eu comecei a tomar 33, 32 comprimidos por dia, para me controlar, para que houvesse um controle, né? Mas cada vez que eu ia ao médico, era uma mudança de medicação, porque eles achavam que era a medicação não estava fazendo efeito. Então eu me tornei quase que uma cobaia, né? Para ele, para mim, eu achava que ele estava me fazendo de cobaia, mas ele estava tentando me ajudar, porque cada vez que eu ia, eu estava pior. Cada vez que eu ia no neuro, eu estava pior do que antes. Cada vez que eu ia no psiquiatra, eu voltava pior do que antes. Então, eles estavam sempre trocando a medicação, porque eles achavam que a medicação não estava fazendo efeito. Mas não era a medicação que não fazia efeito. Eu me recusava o tratamento. Igual você falou, você não se ajudava. É Não, isso? eu não me ajudava, realmente. Eu não me ajudava. Eu ignorava a ajuda do especialista. Eu ignorava a ajuda de quem estudou para ajudar outras pessoas. E na questão espiritual, aí, você colocava em prioridade somente o espiritual? Não, também deixei de crer que Deus estava comigo. Em algum
momento nesse processo? Sim, porque eu questionava ele. Eu estou na tua casa, estou te servindo. E tu deixou eu sozinha neste momento. Eu tenho 3 filhos pequenos, eu preciso viver para criar meus filhos. E tu me deixou neste momento. Então, os pastores iam na minha casa, ia por ir, porque eu não dava ouvido a eles. Os irmãos iam, falava, Cris, a gente veio para orar por você, mas para mim era uma oração em vão. Eles estavam orando com a fé deles, mas eu não tinha fé para nada. Eu não tinha fé que Deus me curaria naquele momento. Então, eu sinto que eu poderia ter sido curada lá atrás, mas a minha falta de fé, a minha arrogância, a minha ignorância me privou de muitas coisas atrás. Então, e você tomava quantos remédios mesmo? Você tomava 32, 32 comprimidos por dia. 32 comprimidos. Então, você quase vivia, tipo, como que eram, né, os efeitos Era, colaterais? era a minha alimentação, né? Eu levantava tomando comprimido e dormia tomando comprimido. Então, era a minha alimentação, e sem contar que eu ainda brigava, né, com o meu marido, com minha filha, que ficava com a medicação para mim não tomar essa medicação. Eu brigava com eles porque eu queria mais. Eu queria mais remédios porque eu queria dormir. Teve um momento que eu não queria mais, eu não queria morrer, mas eu queria dormir. Dormir para não ver ninguém, para não conversar com ninguém e ninguém conversar comigo. E gera o medo, realmente, o medo de viver, né? Que você Sim, queria sempre estar dormindo. Veja dormindo. como realmente. E tudo iniciou ali, a depressão iniciou a partir do diagnóstico que você teve. Isso? Sim, do diagnóstico, que eu deveria ter sentado, né, e pedido explicação. O que é esta trombose? Mas não foi o que aconteceu. Simplesmente eles deram o diagnóstico e eu peguei a documentação toda e fui embora para casa já com outro diagnóstico na minha mente, mas o meu diagnóstico, eu estou com um tumor maligno e os médicos não quis dizer, e eu vou morrer e os meus filhos vão ficar à mercê, né, sem mãe, e, e comecei a viver só de medicação. E conheci vários especialistas, porque eu percebia que um me mandava para o outro porque eu recusava o tratamento dele, ele me transferia para outro médico. E eu comecei a conhecer vários especialistas, fazer vários exames, cada exame mais aprofundado, né? Cada um mais aprofundado, e os exames davam sempre o mesmo resultado: trombose venosa cerebral do lado direito. Que hoje é uma veia que eu tenho dilatada no cérebro, que simplesmente eu tenho que fazer o tratamento, né? Não posso deixar de fazer o tratamento, eu não posso fazer a cirurgia, mas a medicação, ela fez com que aquela dor que eu sentia, aquelas pontadas que eu sentia, deixou de existir na minha vida. Com a medicação, com uma simples medicação. Se eu tivesse aceito desde o início, eu tinha, como eu disse, eu tinha evitado muita coisa, mas como por ignorância eu deixei de aceitar a ajuda das pessoas e eu fui para o profundo mesmo. E essa medicação, eu fui começar a tomar ela quando eu fui para Curitiba. A médica simplesmente disse: eu vou passar uma medicação para você, né? Então, se passaram 7 anos para ela me passar essa medicação, que talvez um médico em Campinas teria me passado. E ela me passou a medicação
E é a medicação que eu tomo até hoje e nunca mais eu tive o problema da trombose, das dores. Eu falo uma dor infernal, porque ela é uma dor terrível, uma dor infernal. E quando eu começo a sentir mais ou menos os sintomas, porque ele dá os sintomas de que a cabeça vai começar a doer ou que algo está errado, eu começo a tomar a medicação e logo já não tenho mais essa dor. Só Mas que eu corrigi a trombose. A trombose foi corrigida, tudo, mas eu permaneci na depressão. Na depressão, e permaneci na depressão, tomando medicação, tomando vários. Principalmente quando eu estava em Curitiba, eu passei também por vários psiquiátricos, e eles falavam, Cris, o problema está em você. Você precisa se autoajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Mas se você não fizer pelo dom de ajudar, não vai adiantar a gente passar outras medicações, não vai adiantar você trocar de médico, nada resolve. O problema está em você. Você precisa abandonar o que aconteceu lá atrás e começar a ter uma vida nova. A medicação vai te ajudar, sim, ela vai te ajudar, mas vai te ajudar a estabilizar, te estabilizar para você ter uma vida nova, mas ela não vai te curar. então, daí foi a partir desse momento. Qual foi, então, Cris? Qual foi o gatilho? Qual foi a alavanca que te funcionou realmente a dizer, a escolher realmente a vida, viver ou morrer? Por- Eu fiquei internada em 2018 em Curitiba, em Piraquara, né? E daquele momento para cá, eu comecei a refletir o que eu queria da minha vida. Eu fui pesar 97 quilos, eu não tinha ânimo para nada, eu não tinha disposição para mais nada. Tudo que eu olhava para mim já não tinha sentido mais, né? E eu via meus filhos tentando me ajudar, mas eu não queria mais ajuda. Eu não queria ajuda. Eu tinha medo da morte, mas eu não queria ajuda. Eu tinha medo da morte, mas não queria me ajudar. Eu mesmo me ajudar. Eu tinha medo da morte, mas não aceitava que ninguém chegava em mim e falasse alguma coisa. Quando foi agora, em 2022, eu tomei a decisão: viver ou morrer. Porque uma pessoa pesando quase 100 quilos, saía da cama, deitava no sofá, saía do sofá, deitava na cama. Né? Não tinha um ânimo para sair, para ir, para fazer uma caminhada, para mais nada, nada, nada. E as críticas começam a surgir. Muitas críticas. E tem a construtiva e tem a destrutiva. Eu estava recebendo a destrutiva. Eu recebi a crítica destrutiva. Só que dentro de mim havia uma voz que falava mais alto. Bem mais alto. Você não precisa se autodestruir. Tem algo, tem algo superior a você. Tem algo que tem algo muito profundo com você. E ele tem algo, uma intimidade com você tão profunda que ele não permitiu que você descesse à sepultura. Então, faça algo. Faça algo para você. Pensa em você. Não pensa no A e no B. Pensa em você. Ana Cristina ou Cris. Você precisa viver por você. Você não vive mais para ninguém mais. Você precisa viver por você. Você quer viver por você ou você quer viver pelas pessoas? Você vai ouvir
o que a tua consciência diz, ou você vai continuar dando ouvido o que as pessoas ao teu redor continuam dizendo a teu respeito? E isso foi um peso na balança. Foi um peso na balança que eu pus, eu falei, não, eu quero viver. E no momento que eu disse, eu quero viver, eu comecei eu mesmo a eliminar a medicação. Por conta própria, né? Sim, eu ainda vou à psiquiatra, tudo, mas eu não conto a ela a fundo que eu estou tirando. Na medicina psiquiátrica, a gente fala desmamar. Eu não falo para ela que eu estou desmamando. Mas hoje eu tomo apenas dois remédios, que eu ainda não consegui eliminar, que é o clonazepam, que eu tomava 35 gotas, e hoje eu tomo 15, e um carbamazepina, que ele é um antidepressivo. Mas eu tenho ainda a medicação em casa por uma segurança, mas eu olho neles e falo, eu vou te devolver porque vocês não fazem parte da minha vida mais. Mudei, resolvi ajudar, ajuda de psicólogas, psiquiátrica, e mudei a minha alimentação. Comecei por aí. Então, eu fiz que, assim, eu retirei da minha vida uma caçamba, aonde eu estava permitindo que já tinha muito entulho. Primeira coisa que eu fiz foi remover a caçamba que estava na minha vida, com os entulhos, porque na minha vida, assim, na minha vida estava como assim, você coloca uma caçamba na porta da tua casa porque você está fazendo uma construção, todos os vizinhos vêm trazendo lixos das suas casas para colocar ali. E assim estava na minha vida. Vizinhos trazendo, parentes trazendo, pessoas trazendo lixo e colocando na minha caçamba. Então ela já estava transbordando de lixo. A primeira coisa que eu fiz foi eliminar a caçamba. Remover o lixo que era. Depois, remover o lixo que eu estava ingerindo. Porque eu comia sem pensar tudo que eu via pela minha frente. Eu comecei a comer pela ansiedade. Ansiedade, então eu ia comendo tudo que tinha pela minha frente. Era sal, era doce, tudo, sem pensar na minha saúde. Aí, então, foi mais uma coisa que eu resolvi. Vou eliminar também este lixo que eu estou ingerindo. Comecei na alimentação saudável. Passei a comer comida saudável, tudo que é saudável, comecei a comer. E agora, por último, eu fui para academia, que eu preciso, pois hoje eu perdi 34 quilos. Então, hoje eu preciso fazer uma academia. Não só pela estética, mas também pela minha saúde. Hoje eu vejo que a academia não é só estética, ela é saúde. A academia é saúde. Então, hoje eu faço academia também. Então, são as coisas que hoje têm me feito muito bem. Então, Muito bem. Cris, fazendo, então, né, um resumo, assim, de tudo. Então, iniciou-se lá com o diagnóstico e veio o medo absurdo na tua mente, né? Esse medo realmente, né, era algo que tem realmente o tratamento e que já tinha, né, o tratamento para você, mas de tanto medo que você ficou, que você colocou aquilo na mente e aquilo atingiu todo o teu corpo. Sim. Então, realmente, né, tudo começa na nossa mente. Tudo começa o que nós pensamos a nosso respeito, né? E nós levamos para a vida, né? Como a palavra de Deus diz, né? Que como o homem, o ser humano pensa no seu coração, na sua mente, assim ele é, né? E a gente leva para a vida. E muitas vezes, né, o nosso cérebro está falando para nós que não há esperança, mas há esperança, porque Jesus, ele traz para nós essa esperança, né? Sim.
Ele trouxe realmente a esperança de nós termos vida, e vida com abundância, e vida eterna também. Então, Cris, eu quero falar para você, o que que você falaria para quem de repente hoje está sofrendo de ansiedade, está sofrendo com depressão, tá, às vezes hoje talvez está vendo a live aí e a pessoa já está sem motivação para a vida, sem motivação para viver, né? Muitas vezes, né, a insatisfação, o medo ou desespero por tantas coisas que, né, tem acontecido no mundo ou na vida da pessoa, né? Que a palavra de Deus mesmo diz, né? No mundo tereis aflições. Então não existe família perfeita. Muitas vezes a gente olha, né, nas redes sociais, né? A gente pensa, nossa, mas aquela família é perfeita, a minha não é. Mas não existe, porque Deus já fez, né? Cada um de nós, ele fez nós perfeitos. Mas a nossa carne, ela vai realmente para a natureza pecaminosa. E isso faz aí a gente ser imperfeito. E é por isso que nós dependemos de um Deus que é perfeito. E ele faz nós termos essa vida com plenitude e com abundância. Então eu falo para você, Cris, o que que você falaria para alguém que de repente está numa situação assim? A primeira coisa que eu digo para as pessoas, não permita que as pessoas digam a você quem você é. Se Deus já disse quem você é para ele, não permita. Não permita que digam você não é capaz. Você não vai conseguir. Primeiro passo, não permita que um ser humano qualquer, seja família, seja amigo, seja o que for, não permita que eles te classifiquem como você não é um nada. Se o seu próprio Criador já disse a você quem tu és. Primeiro, é o Amém. primeiro passo que você dá. O Senhor já disse a você quem você é para Ele. É o suficiente. Segundo passo, procura ajuda. Mas aceite esta ajuda de coração. Porque quem está querendo te ajudar estudou para isso. E estuda para isso até hoje. Aceita a ajuda das pessoas certas. Procura a pessoa certa e aceita a ajuda da pessoa certa. Que nós precisamos um do outro, sim. Hoje eu vejo que a gente necessita um do outro. Porque se fosse para cada um vivermos sozinhos, Deus não tinha criado né, um povo. Então, um necessita do outro, um precisa do outro. E Deus capacitou cada um de uma forma. Ele não capacitou todos com uma só capacitação. Cada um tem a sua capacitação. Deus criou cada um com a sua capacitação, deu a cada um uma capacitação para que cada um precisa do outro. Um ajuda o outro com a forma na qual foi capacitado. Então, aceita a ajuda daquele que se estende a mão, daquele que te abraça. E outra coisa que eu digo, Keila, e é muito importante, ao invés de apontar o dedo, estenda a mão, porque o dedo ele faz o formato de uma arma. E conforme o momento que a pessoa está, aquele apontar de dedo é o último gatilho que ela estava esperando. Agora, você chegar em uma pessoa, abraçar, você pode não dizer nada para ela. Você não precisa dizer uma palavra, você não precisa perguntar para ela o que ela tem. Mas um abraço é um aconchego, é tudo que uma pessoa precisa. Aquele abraço, ele remove de dentro da gente um peso terrível, um peso horrível. Então, aceita o abraço, aceita o conselho,
das pessoas certas. E eu creio que assim, eu vou falar que assim como quando eu fui para Rio Branco do Sul, que você estava ali em Rio Branco do Sul, jamais imaginar quem era Keila. Keila não conhecia a Cris não conhecia a Keila. Mas ali tinha um propósito do Senhor. Teve um propósito ali. E esse propósito está seguindo até hoje. Foi em 2014, hoje nós já estamos em 2024, 10 anos se passaram. Então, teve um propósito de eu ter ido até aquela cidade, de eu ter passado um tempo ali naquela cidade. Então, o Senhor coloca pessoas sérias, pessoas que têm compromisso com Ele, compromisso com a verdade, né? E que estão dispostas, sim, a ajudar o próximo, a estender a mão para o próximo, sim. Então, que procure ajuda e abra, se cale um pouco e ouça o que o outro tem a dizer. Não fica falando igual eu achava que eu tinha o conhecimento. Não preciso de ajuda, porque eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu tenho, então o meu eu era acima de qualquer conhecimento de pessoas. Hoje não. Se cale, ouve o que o outro tem a dizer. O outro pode ser o remédio que Deus colocou no teu caminho. É o que creio que quem for me ouvir, ouça. Estou falando de uma pessoa depressiva de 17 anos. Então, faz 2 anos que eu estou ainda em fase de libertação, mas esses 2 anos já superou os outros 15 que ficaram para trás. Eu vejo o que eu fiz, tudo que eu fiz para trás, eu falo, Senhor, eu só tenho que estar aos pés do Senhor em agradecimento por hoje eu estar aqui e poder passar para outras pessoas este testemunho, a cura. E, e a gente precisa, sim, tanto do psiquiatra, de todas as especialidades, porque essa pessoa, ela não se formou pela sua própria capacitação, ela se formou porque Deus o capacitou. Deus deu a capacidade para ela. Então a gente precisa dela, sim. Então que a gente aprenda a ouvir. Não gostei desse diagnóstico, vai em outro que seja da mesma especialidade, vai em outro, tenta pelo menos com uns 2 a 3 para ver se o diagnóstico vai estar batendo, como eu fui em vários, e os vários deram o mesmo diagnóstico. Só que a minha mente não permitia eu aceitar o diagnóstico deles. Eu poderia ter evitado, tomado esse medicamento em Campinas e evitado muita coisa, talvez nem entrado na depressão, nem ter tido síndrome do pânico, que é a pior coisa, você não poder sair, você não conseguir sair, você não conseguir andar, você sempre acha que as pessoas estão te atacando, você sempre acha que as pessoas estão falando mal de você, é a pior coisa. A bipolaridade, você acorda rindo e de repente você está chorando, você não sabe qual o motivo, por que você está chorando? Não sei, mas você começa a ser agressiva porque você começou a chorar, você passa a ser agressiva com a pessoa, com as pessoas, e geralmente a gente faz isso com as pessoas mais próximas da gente. Sempre a gente ataca as pessoas que estão mais próximas da gente, por falta de conhecimento e por ignorância. Eu classifico ignorância, né? A minha parte, ignorância, né? Não conheço, não sei, mas eu sei o que eu estou sentindo. Você não sabe, mas eu sei. Mas eles estão sofrendo, a família em volta da gente está sofrendo com a gente. E a gente não percebe isso. A gente se foca tanto na gente, tanto no problema que a gente está, tanto no umbigo da gente, que a gente esquece de olhar pelas pessoas que estão à sua volta. E realmente, né, Cris,
A pessoa que ela tá tão emocionalmente abalada, né? Ela se sente como se não tem mais esperança, como se é o fim e o outro não sabe, não tem noção do que você está sentindo, dos teus sentimentos, e realmente não tem. Isso que é a importância de você parar realmente e se abrir com alguém e falar dos teus sentimentos e falar como você falou, né? Sempre ter alguém para você se abrir, para você abrir teu coração, mas para as pessoas certas, para a pessoa que realmente vai te compreender e vai ter realmente uma instrução e vai ter algo bom da parte de Deus para te falar o que você deve fazer. Porque muitas vezes a gente se abre com pessoas que não é de confiança. E o que Sim, acontece, ao invés da pessoa te ajudar, muitas vezes ela não vai te ajudar e ainda ela vai sair falando para outras pessoas do teu problema, isso né? é verdade, verdade. Então, Porque muitas das vezes eu confiei em pessoas que, assim, conta comigo. Mas quando eu virava as costas, contava para todo mundo. Aquele assunto não ficava com ela, ficava com várias pessoas. Depois eu ficava sabendo, aí era mais uma decepção, e aquela decepção me trazia mais angústia, a angústia trazia a vontade de me isolar, e o isolamento mais medicação, para mim, cama, quarto, mundinho, meu mundo, o mundo pertence somente a mim, tranco do lado de dentro e ninguém entrava. Então, precisa saber com quem falar, com quem conversar. e primeiramente, né? Primeiramente, a palavra já diz lá em Mateus 6:6, né? Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e ora a teu Deus que vem em secreto. E ele vai te recompensar, né? Mas, né, também a importância. Deus deu o maior presente para nós, que é a vida, né? Ele já fez a parte dele para nós, que é nos dando esse presente todos os dias, nós poder abrir os olhos, acordar e dizer tenho um novo dia. Mas quem tem a responsabilidade de estar escrevendo a tua história é você. Você precisa ser protagonista da tua história e parar de ser vítima dos problemas, né? Porque problemas, dificuldades, todos teremos. Todos. Não existe quem vai ter uma vida perfeita aqui, não existe. Mas a questão é como você vai enfrentar isso, né? E quando Deus nos dá, né, o autoconhecimento ali, através da palavra, nós tendo o autoconhecimento e também agora, né? Você sabendo, você tendo realmente a consciência de quem você é, primeiro em Deus, tendo a tua identidade de filho, você consegue se posicionar e você consegue ter a responsabilidade de você ser autor da tua história e não ser vítima dos problemas, né? Então, Cris, você quer falar mais alguma coisa para complementar? Eu só quero que as pessoas se libertem, porque hoje é o que mais se fala, né? Que é a doença do século, né? Mas o Deus do século está aí para nos tirar deste diagnóstico que o mundo que jaz no maligno, né, deu o rótulo, né? O mundo que jaz no maligno deu o rótulo de que é a doença do século. Mas o nosso Deus, que é o Deus do século, ele está aí para reverter qualquer palavra maligna, qualquer título maligno, né? E qualquer enfermidade que você está passando, qualquer enfermidade, qualquer coisa que você está passando, por qualquer situação que você está passando, ela, o Deus do impossível, ele está aí para reverter toda e
qualquer palavra ao contrário da que ele diz a nosso respeito. Nós só precisamos ter a disponibilidade de pegar a palavra dele e ler. Deixar de viver, de pegar carona na palavra dos outros. Porque hoje não temos mais a coragem de pegar a Bíblia e estudá-la a fundo, meditá-la a fundo. Então, pegamos carona no que o outro pegamos carona no que o outro passou na nossa frente. Ah, a palavra de Deus diz isso. Aonde? Você foi lá ver? Foi confirmar? Tá escrito? É isso que Deus diz? Porque a Bíblia é o livro de instrução para a nossa vida. Desde o momento que nascemos até a volta de Cristo. Ali está tudo escrito o que vai acontecer na nossa vida. E Deus, ele tem o poder de transformar tudo, tudo, tudo. Se ele é criador do céu e da terra, o que é nós perante, o que é os problemas que surgem na nossa vida perante ele? Nada. E em Salmo 121 diz, né? A respeito de quando a gente está com os problemas, de onde nos virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Se ele teve o poder de criar os céus e a terra, chamando pela palavra, o que é o que nós estamos passando perante ele? Nada. Nada. Nosso Deus é maior. Nosso Deus é muito maior. Então, somente creia que Deus pode reverter qualquer situação. E pare de dar mais ouvido para as pessoas ao seu redor e dê ouvido a Deus, a palavra de Deus. Porque ela é cura, ela é remédio, ela é salvação, ela é caminho, ela é verdade. Ela é. A palavra de Deus, ela é tudo. Amém, amém. Então, queremos agradecer, então, a vocês que passaram por aqui, que estiveram aqui até agora, ouvindo esse testemunho da Cris, né? Que é uma história realmente inspiradora e de milagre que Deus fez na vida dela. Porque quando quando eu conheci ela lá atrás, foi em 2014, né, Cris? Quando eu conheci ela lá atrás, aí hoje eu vendo ela como ela tá, eu falo, meu Deus, como Deus é maravilhoso. E eu sou muito grata a Deus por hoje, Cris, você realmente ter se posicionado realmente como filha amada de Deus, sabe? E é um prazer realmente ouvir a tua história, dizer que a tua história realmente me inspira a cada dia, dizer que você mora aqui no meu coração, é a minha amiga, minha irmã em Cristo, e que é propósito de Deus mesmo, né? Deus nos uniu lá atrás para hoje nós estarmos aqui, né? Com tanta bagagem hoje, né? Tanta bagagem de história, não mais o fardo que muitas vezes era carregado, né? Então, né? Então, realmente, Deus faz milagre. Deus faz milagre na vida daquela pessoa que realmente se coloca na presença dele, que realmente está com o coração aberto, com o coração preenchido com a presença de Deus, com Jesus. Aí temos vida em plenitude, né? A palavra de Deus também diz, né, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. É isso que ele deseja para cada um de nós. Então é isso. Eu quero agradecer você, Cris. Deus abençoe. Um abração, tá? Cada dia mais. Que Deus te use realmente curada para ajudar a curar outras pessoas. Tá bom? E obrigada a cada um de vocês que esteve
até aqui agora, tá bom? Tô Um abração. vendo minha norinha aí. Ah, Beijinho pra minha norinha. um abraço para todo mundo. Beijo. Fica Beijo com para Deus. Deus todos. abençoe. Deus abençoe a todos, todos, todos. E Deus que, abençoe. e que vocês tomem uma posição. Tome, não demore para tomar uma atitude. Tome uma atitude rápida, ao mais rápido possível, né? E isso não vai ser bom para as pessoas que estão ao seu redor, vai ser bom para você, porque é a tua saúde, é a tua vida. Então, tome atitude o mais rápido possível, que é só benefícios que vêm, só benefícios que vêm. E, e Deus prolonga até os dias para a gente viver os benefícios que a gente começa a viver depois que toma uma atitude. Deus te abençoe, Keila, que, Amém. que a graça do Senhor seja sobre você cada dia mais, que você Amém. continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa disposta, amiga, que está sempre disposta, está sempre pronta, né, a me ouvir. E não só a mim, que creio que tem muitas outras também, e que essas outras ouça teu conselho, porque o que vem de você está vindo do coração de Deus, eu creio que vem do coração de Deus, porque você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que está buscando, uma mulher de joelhos no chão, e, e tudo que você vai fazer, primeiro você busca a direção do Senhor, e que essas outras mulheres, ou essas outras pessoas que você tem ajudado, dê, dê crédito às tuas palavras e coloca em prática, porque só ouvir não é o suficiente, a gente tem que colocar em prática aquilo que ouvimos, né? De pessoas que estão dispostas a nos ajudar. E que elas creiam que tudo que sai de você, primeiro saiu do coração de Deus, e você vai ser muito usada, e o Senhor vai te soprar para vários cantos deste. Eu vou falar do mundo, eu não vou falar do Brasil, que o Brasil vai ficar pouco para você. Em nome de Jesus. Um Amém. beijo enorme, obrigado por tudo, Amém. e fica com Deus. Amém. Um beijo, Cris. Deus abençoe. Um abração. E lembrando, gente, nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar dos três na mesma medida. Tá bom? Um abração. Deus abençoe. Amém.